da escrituração e consolidação das contas. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes normas. Primeiro, a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo, despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Segundo, a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Então, novamente, a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Terceiro, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresas estatal dependente. As demonstrações contábeis compreenderão isolada e conjuntamente as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. 4. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. Quinto, as operações de crédito, as inscrições em restos a pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromisso junto a terceiros deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando pelo menos a natureza e o tipo de credor. As operações de crédito, as inscrições em restos a pagar e as demais normas, ou melhor, formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período detalhado, pelo menos a natureza e o tipo de credor. As operações de crédito, as inscrições em restos a pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando pelo menos a natureza e o tipo de credor. E sexto, tratando ainda da escrituração e consolidação das contas, a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à ordem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão, se falar incluir-se-ão está errado, é excluir-se-ão as operações intragovernamentais. No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. A edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o artigo 67, que é o Conselho Fiscal, mas já foi criado. De toda forma, o parágrafo 2º diz que a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o artigo 67, mas já foi criado o conselho. A administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. A administração pública manterá
sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. A administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia 30 de junho, a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia 30 de junho, a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. O Poder Executivo da União promoverá até o dia 30 de junho a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Os estados e os municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos: municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo estado até 30 de abril e estados até 31 de maio. Os estados e os municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos: municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo estado até 30 de abril e estados até 31 de maio. Então, os estados e os municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos: municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo estado até 30 de abril e estados até 31 de maio. O descumprimento dos prazos previstos nesse artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as operações destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Então, o descumprimento dos prazos previstos nesse artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as operações de crédito destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Então, o descumprimento dos prazos previstos nesse artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as operações de crédito destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.